A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente amada, gente querida, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, em meio à sua casa, em meio à sua família. Sempre uma honra, sempre uma alegria poder adentrar ao seu lar, sempre com uma palavra de ânimo, de esperança, de confiança no Senhor. Semana passada, ou no último programa, nós falamos aqui sobre um personagem chamado José, e nós vamos estar falando hoje sobre Noé. E eu pediria para você, se você tiver uma Bíblia e puder apanhar no livro de Gênesis, capítulo 6, nós vamos pegar de início 2 versículos, Gênesis capítulo 6, verso 8, verso 9, aonde diz o seguinte: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Esse texto, ou esses 2 versículos, eles foram colocados aqui na palavra em um momento em que andar com Deus se tornou a exceção. Pode parecer estranho o que eu estou dizendo. Deus criou o homem para ser um ser relacional. Ele criou o homem com um propósito, para ter relacionamento com ele. Tanto é que ao criar Adão e Eva, a Bíblia diz que Deus deixava o céu e ele vinha ter com o homem na viração do dia. Então ele criou o homem e a mulher para que tivesse um tempo de comunhão diferenciado daqueles seres, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, os anjos que estariam na eternidade com o Senhor. Ele deixa para vir estar com o homem. Então ele criou o homem com o propósito de se tornar um ser relacional, um ser de relacionamento. Então agradar a Deus se tornou uma exceção. Se você pegar no capítulo 4 aqui do livro de Gênesis e você for até o exemplo de Abel, Gênesis 4:4, diz: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Veja bem, de Abel e de sua oferta. Alguns movimentos por aí puxam a oferta para frente, como se Deus se agradasse das cifras, como se Deus se agradasse da parte monetária. O que aparece aqui é que Deus se agradou de Abel, ou seja, pessoas são mais importantes do que coisas para Deus. Preste atenção nessa frase. Pessoas são mais importantes do que coisas, inclusive mais importantes do que dinheiro. Agradou-se o Senhor de Abel. Deus criou o homem para se tornar um ser relacional com ele. Capítulo 5, deixe-me ver o versículo aqui, do verso 22, nós temos um personagem chamado Enoque, e diz que Enoque andou com Deus. E no verso 24 diz que Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Ou seja, alguém que tinha um estilo de vida tão santo, tão reto, chamou a atenção aos olhos do Senhor, que ele disse: olha, esse eu quero para mim, esse eu vou trazer para cá. Então nós temos pouquíssimos relatos, se não 2, que afirmam exclusivamente que Deus tomou para si, que é o caso de Enoque e o caso de Elias. Então, se nós fôssemos discutir, não é o propósito aqui deste programa, aonde eles estariam, nós poderíamos levar essa discussão até muito longe. Fato é que Deus tomou para si tamanha santidade, tamanha vivência íntegra desses 2 personagens. Aí nós chegamos aqui no capítulo 6 de Gênesis, que fala de Noé, que era um homem justo, que era um homem íntegro entre os seus contemporâneos e que andava com Deus. Agora presta atenção na informação que eu vou te dar. Esse homem, Noé, ele resolveu andar com Deus de maneira íntegra e santa em uma época em que o pecado havia se multiplicado. Se você pegar aqui nesse capítulo 6, verso 5, diz o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era, olha só a frase, continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Deus viu que o homem se tornara alguém execrável, alguém que tinha uma conduta horrível, cheia de pecado. Então o pecado se multiplicou. No verso 11 diz que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia
de violência. Até parece o retrato dos dias que nós estamos vivendo. Naquela época era assim. Então o homem, ele deixa de se relacionar, presta atenção nessa frase, ele deixa de se relacionar com o Criador e passa a se relacionar com a criatura. E quando ele se relaciona com a criatura, esta relação se torna deficitária, quando não pecaminosa. Então ele deixa o relacionamento com Deus e passa a investir o seu tempo, passa a investir o seu relacionamento em relações deficitárias, em relações de pecado. Então o que acontece? O texto diz, no capítulo 6, verso 6, que Deus se arrependeu de ter criado o homem, de ter feito o homem. E no verso 7 diz que ele resolveu dar cabo do farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Não somente o homem, mas o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Algumas pessoas dizem que Deus não se arrepende. Aqui está bem claro que Deus foi tomado de arrependimento por ter gerado um ser que se afastou dele, que tomou caminhos errados, caminhos de pecado. Capítulo 6, verso 7, eu já disse. Verso 13 diz o seguinte: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Então o que Deus faz? Ele toma a decisão de destruir o gênero humano, mas resolveu preservar aqueles que andavam em justiça, andavam de maneira correta, de maneira certa. E Deus procura e acha apenas Noé e a sua casa, Noé e a sua família, que eram pessoas justas. No caso, a história de Noé, de um homem íntegro, justo entre os seus contemporâneos. A pergunta que eu faço é: o que chamava a atenção de Deus na vida desse homem chamado Noé? Tem pelo menos 4 coisas que eu gostaria de chamar a sua atenção. Primeira delas, o seu estilo de vida santo. Capítulo 6, verso 8, o texto que eu li no início diz: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eu sempre prego e ensino que nenhuma palavra está na Bíblia por acaso. Não está ali, ela foi inspirada por Deus. Porém, e aqui que eu dou acento. Talvez alguns, lendo o texto, dessem acento em outra palavra, mas para mim a palavra que mais chama atenção é essa, porém. Por quê? Porque ela contrapõe o que está sendo expresso com aquilo que foi dito. Então esse porém é uma contraposição. Todo mundo errado, todo mundo fazendo o que não presta, todo mundo se desviando do caminho do Senhor. Porém, um homem, uma casa, uma família resolveu viver de maneira diferenciada. Então o estilo de vida santo, contraposto ao que até então foi exposto, chama atenção, não é? Noé agradou aos olhos do Senhor. Verso 8 que eu li diz que ele achou graça diante do Senhor, ou seja, Deus olhava para ele e tinha prazer naquilo que ele via. E a pergunta que eu faço é: quando Deus olha para mim e quando Deus olha para você, ele tem prazer naquilo que você faz ou naquilo que eu faço? Agrada ao Senhor a nossa vivência, a nossa conduta, nossas palavras, nossa postura, nossa inserção na sociedade? Chama atenção aos olhos do Senhor? É uma pergunta que a gente precisa pensar e refletir sobre isso. Capítulo 7, verso 1. Disse o Senhor a Noé, presta atenção: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Deus disse isso: reconheço que tens sido justo. Uma coisa é aquilo que as pessoas falam ao nosso respeito, e outra coisa é aquilo que Deus fala. Porque assim, as pessoas falam: não, fulano é tal, ele vive assim, faz assim. Uma coisa é o que as pessoas dizem, mas outra coisa, e isso é sintomático, e isso realmente é importante, é aquilo que Deus diz. Deus está dizendo: eu reconheço que esse homem Noé tem sido justo diante de mim. Ou seja, primeiro no relacionamento comigo, depois no relacionamento com essa geração. Então nós temos aqui a primazia do relacionamento vertical por sobre o relacionamento horizontal. O relacionamento vertical é o meu relacionamento com Deus, que é o principal de tudo. E Noé, ele tinha um relacionamento vertical, baseado na justiça, no amor, na dedicação, na santidade e qualquer outro adjetivo que você queira procurar aqui. Em segundo lugar, o que chama atenção é o seu estilo de vida
justo e íntegro. E aí nós entramos na questão da contemporaneidade, ou seja, diante dos seus contemporâneos, ou seja, diante daqueles que viviam na mesma época. Ele era um homem justo e íntegro, primeiro diante de Deus e depois diante dos homens, perante os homens. No meio dessa geração, ou daquela geração de pecado, aquela geração errada, corrompida, deturpada, distorcida, ele resolveu viver de maneira diferenciada entre os seus contemporâneos. E eu creio que aqui nós temos um desafio. Primeiro, agradar aos olhos do Senhor. E depois agradar, vamos dizer assim, aos olhos do Senhor na nossa vivência com os demais. As pessoas falam assim: ah, pastor, mas todo mundo faz. E eu ensinei na igreja: todo mundo, menos eu. Todo mundo faz, menos eu. Eu não faço. Eu não me envolvo com falcatrua, eu não me envolvo com aquilo que é errado. E nessa época de eleições, a gente falar sobre isso até parece uma coisa metida a piada, né? Mentira para cá, mentira para lá, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu vou fazer, vai fazer nada. Vai fazer nada. Por quê? Porque é humano, porque é gente, porque é pessoa. E se a pessoa não tem um relacionamento vertical com Deus, marcado na equidade, marcado pela justiça, marcado pelo amor, ele não vai ter um relacionamento de equidade com os contemporâneos, com os seus, com aqueles que estão à sua volta. Terceira coisa, o que chamava a atenção na vida de Noé era a sua intimidade com Deus. O texto diz que ele andava com Deus. E andar aqui não significa uma vivência de momentos, ou aquela vivência só do domingo, quando vai para a igreja, quando vai para a casa do pai. Não. Não é só de momentos. A nossa vida com Deus é de relacionamento diário, intenso e continuado. Presta atenção, diário, intenso e continuado. Nós precisamos viver dessa maneira com Deus, num relacionamento de intimidade diária e contínua. É uma comunhão, é uma ligação com o nosso Deus, não por necessidade. Porque o que acontece hoje? As pessoas vão para a igreja porque elas têm um problema, porque elas têm uma dificuldade, porque elas têm uma necessidade. Eu cansei de encontrar gente na rua, e esses dias alguém disse: meu Deus, será que tem uma pessoa nessa cidade que o pastor não conheça? As pessoas me atacam e falam assim: pastor, lembra de mim, lembra da minha situação, lembra de orar lá na igreja pela minha situação, pelo meu problema. Lembram de Deus quando estão passando pela luta, lembram do Senhor quando estão passando pela prova. Vem lá. Em algumas igrejas, nós não fazemos isso na casa do Pai, mas algumas igrejas fazem aquelas campanhas de cura, de libertação e de buscar o seu milagre, 7 semanas disso, 7 semanas daquilo. Gente, isso não está na Bíblia, isso não agrada aos olhos do Senhor, pode ter certeza disso, porque isso aí é um comércio que é feito em relação à fé, comércio para gente que não quer ter relacionamento de intimidade, mas que quer a bênção, que quer a solução, que quer encontrar alguma coisa que venha satisfazer o seu ego ou que esteja dentro da sua dificuldade. Então o nosso relacionamento com Deus não pode ser baseado nas nossas necessidades, porque nós vamos fazer de Deus tipo um supermercado, onde você vai, pega o que quer, compra o que quer, paga e vai embora. Algumas igrejas fazem isso. É tanto de oferta, é tanto disso, é tanto daquilo, e aí nós vamos orar com você. A Bíblia diz que o que eu recebo de graça, eu devo dar de graça. Na igreja, Casa do Pai, Igreja do Nazareno aqui em Lages, nós não cobramos absolutamente nada de quem quer que seja por qualquer tipo de ministração ou qualquer tipo de oração. É de graça. Recebeu de graça, dá de graça. Então o nosso relacionamento com o Senhor, ele precisa ser baseado não na necessidade, mas no prazer de andar com o Senhor. Então eu prego e ensino que há uma diferença entre buscar milagres e buscar Deus. Nem todo mundo que busca milagre está buscando Deus, mas quem está buscando Deus e faz de Deus a primazia na sua vida, eventualmente vai buscar o seu milagre, vai buscar a sua cura, vai buscar a sua restauração. Entende o que eu estou falando? Claro que entende. Quarta e última coisa, a confiança de Noé nos propósitos de Deus. Ele tinha confiança nos propósitos do Senhor. Qual era o propósito de Deus? O propósito de Deus era preservar os santos. Capítulo 6, o verso 18, quando Deus manda fazer a arca, ele fala: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos.
Esses entrariam na arca. Seria preservar os santos, destruir os ímpios, por mais cruel que tenha sido essa expressão. Os ímpios seriam destruídos no dilúvio, capítulo 6, verso 17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Perecerá por quê? Por que Deus iria destruir? Porque não queriam nada com ele, porque não queriam ter relacionamento com ele, porque queriam viver dentro do seu pecado, dentro da sua idolatria, dentro das coisas que faziam bem à carne e não ao espírito. Não queriam se relacionar com o Senhor. Então, como que Deus preservaria aquela família de justos? Capítulo 6, verso 14. Faz uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Então, como Deus preservaria a família de justos e como Deus preservaria os animais? Construindo uma arca. E ele deu então as especificações, a partir do verso 15. Deste modo farás de 300 côvados, um côvado é essa medida do cotovelo até a ponta do dedo, 47 centímetros e meio, quase meio metro. Então nós teríamos aqui 300 côvados, em torno de 150 metros de comprimento, de 50 de largura, ou seja, 25 metros, né, de largura, aquela arca, e a altura de 30, ou seja, 15 metros. Nós teríamos então a composição da arca com dois, um térreo, mais um primeiro e um segundo andar. Era a confecção da arca. Agora, o que me chama a atenção, capítulo 6, verso 22, diz assim, assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Deus mandou, ele foi lá e fez. Deus mandou, ele não ficou discutindo, ele foi lá e fez. Capítulo 7, verso 5 diz, e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Muito bem, gente. Agora presta atenção na frase. Uma obediência exata, uma prontidão para obedecer foi o que Deus requereu desse homem. Então, uma obediência atrasada é desobediência. Tem gente que fala assim, não, Deus falou comigo, mas não vai. Deus falou comigo, mas não faz. Deus falou comigo, mas não age. Então isso, essa reticência, esse procrastinar é desobediência. Deus falou, nós precisamos agir. Deus falou, nós precisamos fazer. Deus falou, então nós temos que nos colocar em movimento. O que acontece? Esse homem, ele tinha algumas dificuldades para agir dentro da fé e a partir da fé. Presta atenção. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 9, verso 20, que Noé era lavrador. Ou seja, ele entendia de planta, ele entendia de lavrar o solo, de colocar a semente, de colher o produto. Aí Deus vem e fala para ele, você vai fazer uma arca. O cara não tinha nem noção. Deus deu as especificações, deu. Mas como que você dá um projeto naval para alguém que é um agricultor nato? Olha a dificuldade. Olha o que esse homem teve que se dedicar para poder cumprir o plano e o propósito que Deus tinha. Então nós temos algumas dificuldades. A primeira dela era a falta de noção, a falta de habilidade dentro daquela área que Deus havia pedido para ele. Vai lá e faz uma arca. Eu sou um lavrador, eu conheço enxada, eu conheço terra, conheço planta. Entende? Então a segunda coisa, nunca tinha visto chuva, não havia chovido sobre a terra ainda, quanto mais um dilúvio. Aí você imagina as pessoas à volta dele perguntando, o que você está fazendo? Eu estou fazendo uma arca. Essa arca vai flutuar. Ele estava a quilômetros e quilômetros, a centenas de quilômetros do oceano. E lá estava Noé fazendo o quê? Uma arca. Porque Deus mandou. Então a zombaria, a gozação daquelas pessoas da sua geração. Então você tem um lavrador que nunca tinha visto chuva, que estava a centenas de quilômetros do oceano. A grande dificuldade, como reunir os animais. Reunir uma tartaruga me parece ser uma coisa fácil, mas reunir um casal de rinoceronte, de elefante, de girafa, me parece uma coisa bem complicada. Um casal de leões, né? É uma coisa bem complicada. E Deus, você pega um casal de cada bicho, de cada animal, coloca para dentro da arca. Então o cara era um colono, um lavrador, que tinha que aprender a ser um engenheiro, construir uma arca, que nunca tinha visto chuva e que não sabia lidar com os bichos.
e tinha que botar, acomodar dentro daquela arca. E para mim, talvez para você a dificuldade seja outra. Para mim o maior problema, a maior dificuldade é a questão do passar do tempo. Para mim a maior dificuldade é a demora da construção, porque a Bíblia mostra que Noé ele ficou em torno de 100 anos construindo a arca. 100 anos. 100 anos, ele tinha 500 anos quando ele começou e terminou com 600. Então veja bem, ele passou 1/6 da vida dele. Faz a conta, quanto é 1/6 da sua vida? 1/6 da vida dele batendo martelo, cortando cipreste, cortando madeira, carregando madeira, fazendo um projeto que na concepção humana ele nem sabia se ia dar certo. E eu acho que essa é a maior dificuldade, é você investir o tempo em algo que pode ter a sua problemática, pode ter a sua dificuldade. 1 ano e 10 dias ele ficou dentro daquela arca com aqueles animais. Eu tenho uma cachorrinha em casa e ficar 2 dias sem cuidar dela, sem limpar o lugar onde ela está, já é uma coisa complicada. Agora você imagina dentro de uma arca com milhares de animais, com as suas necessidades, com a sua necessidade de comida, de limpeza. Meu Deus, aquilo deveria ter sido um caos. 1 ano e 10 dias durou o tempo do dilúvio até as águas secarem, até as águas baixarem. É uma loucura. Quando você olha para isso, nós somos um bando de doidos que cremos nessas coisas, que Deus faz o impossível acontecer e dá tarefas que parecem absurdamente complicadas, não simples para a nossa vivência. E nós temos que dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto para te obedecer naquilo que o Senhor quer que eu faça. Quem sabe a gente deveria falar isso para Deus. Pense nisso, tá bom? Vamos orar. Paizinho, em nome de Jesus, meu coração está sempre disposto a fazer aquilo que o Senhor deseja, a fazer aquilo que o Senhor manda, mesmo com toda a dificuldade, mesmo não conhecendo da área, mesmo não sabendo muitas vezes como proceder. Eu quero aprender a dizer: eis-me aqui, faze de mim, Senhor Deus, aquilo que tu queres, usa-me da maneira que o Senhor desejar. A minha oração por esse que me assiste também é a mesma, Deus, para que o seu coração seja tomado pela vontade de fazer a vontade do Senhor, mesmo que pareça um absurdo. Em nome de Jesus, permanece com tua mão de graça, de amor, de misericórdia sobre esta casa, sobre essa família. Oro sempre no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Gente amada, gente querida, fiquem debaixo da graça do Senhor. Momento sagrado que vem, transforma tudo que tem. Coração se abre então, para seguir na missão. Restaurando cada alma, trazendo paz e calma. Vida nova renasceu, fé no amor que cresceu. Ó Jesus, nosso guia, amor e fé todo dia. Gratidão no coração, para sempre em oração. Luz divina brilhar, nos faz juntos caminhar, transformando o coração para sempre em oração. Luz divina brilhar, nos faz juntos caminhar, transformando o coração em cada gesto uma canção. Cuido com carinho do nosso irmão vizinho, com fé a nos erguer, amor ao próximo viver. Ó Jesus, nosso guia, amor e fé todo dia. Gratidão no coração, para sempre em oração.
Programa Momento de Santidade, Nova Era TV, lá de Santa Catarina. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro.